Olá, de novo a todos. Continuando com os conteúdos e raciocínios que nós tínhamos como segundo módulo, iríamos agora passar a um outro conjunto de tópicos. Concretamente, se há ou não objetividade no entendimento do risco, falar um pouco sobre essa questão que muito se ouve dizer de uma habituação ao novo normal e, finalmente, terminar com algumas considerações sobre a governança como princípio fundamental de gestão desta pandemia, da vossa atuação e da... Comecemos pela questão que tínhamos referido. Falamos sobre perigo, falamos sobre risco, mas será que há uma forma objetiva de medir o risco, de considerar o risco, ou a consideração do risco tem algum grau de subjetividade? E embora haja diversas correntes de opiniões sobre esta questão, a maioria é hoje, a maioria dos pesquisadores, das pessoas que estudam a percepção de risco, realçam que efetivamente é muito importante considerar como as pessoas encaram o risco e que a percepção de risco efetivamente é fundamental no entendimento e depois nos comportamentos que adotam. Então, começando por o que é uma percepção? Uma percepção é uma interpretação, uma organização mental de impressões sensoriais, audições, visões, tatos, o que seja, atribuindo um significado, e isso acontece tanto com base no que as pessoas aprendem, fazendo uso da memória, mas também englobando uma componente tanto racional como emotiva, afetiva. E a percepção de riscos em particular, o que é? Bom, ela envolve, obviamente, um processo de recolha, seleção e interpretação de evidências sobre possíveis consequências, que são sempre incertas, em maior ou menor grau, de eventos naturais ou de atividades humanas que ofereçam algum risco. E essas evidências, portanto, podem provir de observações diretas, testemunho, por exemplo, uma pessoa que vê a inundação, uma epidemia, ou vivencia uma epidemia, como informações de outros, lendo um artigo, ouvindo alguém falar, ou vendo um vídeo, por exemplo, sobre energia nuclear, ou sobre uma epidemia, ou o que seja. E as percepções podem diferir, então, conforme o tipo de risco, o contexto social, a personalidade da pessoa e outros fatos a referir adiante. Assim sendo, procurando agora de uma forma mais esquemática explicar, então, como se forma a percepção, nós diríamos que a percepção está ligada a um processo de aprendizagem e está ligada também à memória, essa capacidade de repetir determinado tipo de desempenhos. Como se disse, essa percepção se constrói tanto com base em experiências diretas como em coisas indiretas, discurso que é dito, que é visto e que nos chega como contado por alguém. E é muito influenciado também por questões de pressão social, por um certo viés de prova, confirmar se é verdade, e por opiniões de especialistas ou gurus também. Vamos já detalhar um pouco isto, mas seria importante que a gente interiorizasse a ideia de que a percepção é algo construído, não é simplesmente uma impressão sensorial, é algo construído, é um conjunto de imagens mentais a propósito de qualquer coisa que têm significado, que estão carregadas de entendimentos e, como tal, devem ser analisadas. Então, vários estudos nos têm provado que a percepção de risco está muito afetada por vários aspectos, entre os quais a gente vai referir alguns. Um dos aspectos é a confiança na informação disponibilizada. A percepção do risco é tanto maior quanto as pessoas confiam ou não confiam no que é dito. Obviamente que se a pessoa tem confiança no conhecimento científico, ela tem uma percepção de risco afinada pelo que os especialistas da ciência dizem, maior ou menor, pelo que é importante para diminuir a sua exposição ou vulnerabilidade ao risco. Agora, se a pessoa acredita numa qualquer, sem apoio, teoria da conspiração, que diga que efetivamente não se passa nada, o vírus é simplesmente uma gripezinha, se ela acreditar nisso, a sua percepção de risco vai ser totalmente diferente.
Então, para além da confiança na informação disponibilizada, a percepção é muito afetada pela natureza da ameaça ou perigo em si, a sua visibilidade, a facilidade de entendimento. Né? É mais fácil ter percepção de um risco muito visível do que um menos visível. Nesse sentido, uma epidemia é alguma coisa que no início é menos visível. Aliás, ela é mais visível pelas consequências que tem nos outros, enquanto não nos toca a nós. Também a percepção de risco é afetada pela fonte ou origem do risco. Conforme as fontes de risco, assim as pessoas atribuem mais ou menos peso a esse risco. Normalmente, por exemplo, algo como uma tecnologia que foi vista como potencialmente perigosa, atómica, é visto como gerando mais risco do que uma coisa a que as pessoas não tenham atribuído esse peso de origem de risco. Controle direto ou não que se tem sobre o processo. Por exemplo, as pessoas veem mais risco nos outros dirigindo um automóvel do que nelas próprias, porque elas acreditam que controlam o automóvel que dirigem, então não vai haver grande risco. Mas os outros, elas têm medo, acham que correm mais risco pelos atos dos outros. O escopo do risco é outra questão. São eventos muito assustadores e repentinos, um tsunami ou condições crónicas, varia também a percepção. A tomada de consciência por proximidade, coisas que acontecem na família, nos amigos, etc., também influencia a percepção de risco. O possível impacto pessoal e seu grau, vejam, isto, por exemplo, pode ter a ver com percepções de risco em idades diferentes, pessoas que veem que a taxa de mortalidade ou de infecção grave em pessoas com mais idade é maior, terão uma percepção de risco maior, enquanto os jovens que acham que em geral não vai ser neles uma coisa muito forte, percepcionam o risco de uma forma diferente, de uma forma de menos impacto. O grau de pavor que se generaliza associado ao risco, é óbvio que se as pessoas entrarem em pânico, o que também não é aconselhável até uma atitude racional, mas não entrar em pânico, faça notícias muito alarmistas, o risco, a percepção do risco vai estar aumentada. A idade do possível impacto, normalmente as pessoas tendem a ver como um risco maior aquilo que pode atingir idades mais novas, talvez porque também na nossa sociedade se tem enraizado um pressuposto que o idoso, que a pessoa mais longeva, enfim, também já estará numa fase de vida em que um dia ou outro vai morrer. Houve até responsáveis, infelizmente, de certos postos sociais que chegaram a dizer coisas dessas, a gente tem que morrer um dia. Enfim, familiaridade com o evento ou não, a especificidade dos impactos. Hoje, para muitos, o impacto da pandemia é grande porque nós vemos vítimas com nome, rostos, mãe e filha que morreram, enfim, tudo isso conta. E fatores de diversão. Nós normalmente tendemos a atribuir menos risco a coisas que eventualmente estão presentes. Uma coisa que eu gosto muito de comer que possa fazer mal, tem um certo risco para a saúde, mas eu gosto. Então, entre outros, efetivamente, estes são algumas das questões que afetam a percepção, que a tornam a percepção mais ajustada ou menos ajustada, de maior impacto ou de menor impacto. E a elas todas se juntam três questões fundamentais. O que nós podemos chamar a visão do especialista, ou seja, muitas vezes a percepção é filtrada por dizer fulano de tal sabe muito deste assunto e ele diz que não tem risco, então eu acredito. É especialista. Ou o contrário, diz que tem risco, eu acredito. Um certo que nós podemos chamar viés de confirmação. O que é um viés de confirmação? Várias experiências foram feitas, uma delas com, por exemplo, dois grupos, um de defensores da pena de morte e outro contra a pena de morte. E o que se passou foram dadas as mesmas provas a ambos os grupos, provando que nos estados que adotaram a pena de morte, nos Estados Unidos, havia evidências de que isso não tinha conduzido a uma diminuição dos crimes e outras que provavam ou pareciam provar o contrário. Face às mesmas provas, umas que pareciam de alguma forma poder justificar a pena de morte e outras que completamente a contradiziam, o que se verificou é que, imaginem, os grupos não mudaram de opinião. Quem era a favor da pena de morte ficou mais a favor da pena de morte e quem era contra a pena de morte ficou mais contra a pena de morte. Então, como que
nós parece que temos a tendência de selecionar aquilo que confirma um ponto de vista que a gente já tem. E a pressão social. Pressão social no sentido de um grupo que pensa de uma forma e eu tenho que pensar como o grupo em que estou inserido. Em síntese, tomar consciência de que a nossa percepção de risco, a percepção de risco das pessoas que nos rodeiam, é comandada por este conjunto de fatores, torna-nos mais capazes de refletir, de assumir uma posição mais consciente face ao risco e de ajudar mais afinada de risco. Vejam que, obviamente, e ainda para terminar estas questões da percepção de risco, se eu tenho medo ou insegurança por notícias insistentes de catástrofe, eu vou ficar com a percepção maior e perturbado. Se eu tenho bons hábitos, a minha percepção de risco vai-se diminuir um pouco. Dizer, não, mas eu tenho cuidado, eu lavo as mãos, eu higienizo as mãos, eu uso máscara, eu trato de fortalecer a minha imunidade. Certas perturbações, obviamente, psicossomáticas, e a forma como nós temos que reagir a isto tudo é muito complexo, estamos só a falar superficialmente. Vejam, por exemplo, os jogadores que estavam habituados aos estádios cheios, os adeptos motivando a vitória. Agora eles têm que fazer ajuste nas suas percepções motivacionais, eles têm que se motivar de outra forma. Então, tudo isso é complicado. Eu vou deixar 2 exemplos bem típicos de como, que ilustram como as pessoas até podem mudar de percepções por coisas que lhe aconteceram proximamente, por coisas que ouviram dizer, por coisas que os fez refletir, por coisas que aconteceram a si próprios. Então, todos aqueles fatores que nós vimos no esquema que podem afetar a percepção. Não há nenhum juízo de valor no que eu vou colocar, são simplesmente extratos de declarações tiradas da informação dos mídia e que ilustram a pandemia, mudaram de convicção. Vejam, por exemplo, este presidente da Condor Supercenter, a Associação Paranense de Supermercados, gravava um vídeo em tempos atrasados, chamando as pessoas para trabalhar e dizia o que é pior, vamos fazer o menos pior neste momento. Vamos nos preocupar em passar essa fase lutando, não se acomodando. Não é com a acomodação que vamos resolver, é enfrentando, temos que enfrentar. Segunda-feira volta ao normal. Não escuta aqueles que querem a destruição do país, aqueles que acham quanto pior melhor. Vamos em frente, pois temos uma guerra, somos guerreiros e temos uma pátria para lutar com ela. Era o convite ao trabalho, a não se ceder ao distanciamento social, nem às restrições do trabalho presencial. Este senhor, infelizmente, apanhou o Covid e vejam como um tempo depois dizia, graças a Deus cheguei a casa hoje, depois de um longo tempo na UTI. Fiquei 11 dias e vi a morte perto, mas estou aqui me recuperando, ainda com um fôlego um pouco fraco. Ou seja, ele parece reconhecer que o impacto da doença é de facto muito forte e, embora não negue diretamente o que disse antes, ele parece admitir que afinal a coisa não é assim tão ligeira de enfrentar e superar. Mas vejam uma mais clara. Um vereador de Belém dizia, no início da pandemia, meus amigos, com 30 dias de verão que o Presidente tinha razão, abertura imediata do comércio, como parlamentar estou preocupado e espero que governadores e prefeitos apresentem medidas aceitáveis para preservar os empregos. Ora, Deus por isso. Vejam que depois, com 10 pessoas da família infectadas e o pai de 65 anos falecido, a pessoa muda de opinião. Isso não é uma gripezinha, como disse Bolsonaro, presidentemente para o povo brasileiro. Perdeu o meu respeito, falo tudo que tenho sofrido com a minha família nesses últimos dias, afirmou. Então vejam, independentemente do juízo de valor que a gente tenha sobre a atuação dos políticos, dos empresários, do cidadão comum, não importa, não vem a propósito neste caso, o que interessa ver aqui é como as pessoas mudam a sua percepção de risco, ou porque lhes acontece diretamente, ou porque a família deles é afetada e há um evento muito grave como o falecimento de um pai. E antes tinham acreditado noutras coisas, porque tinham ouvido, porque lhe tinham dito, porque era a opinião de um guru, porque era a sua sensibilidade face à coisa, etc. Então, o foco fundamental é entenderem que, efetivamente, as nossas percepções se alteram, e se alteram, podem-se alterar muito, então nós temos que ter isso em atenção para poder ter uma atitude mais com a pandemia. Seguindo em frente, noutras alturas que falei, já fiz alguma comparação entre o ensaio da cegueira do José Saramago que nós vivemos.
O ensaio da cegueira é uma antecipação notável de muitos aspectos do que estamos passando e é uma ficção fantástica para nos alertar de muitas coisas que poderemos ter que enfrentar. E ele foi posto, o romance foi posto em cena, passou a filme pelas mãos de um realizador brasileiro que conhecem, com certeza, e deu efetivamente um filme que vale a pena ver, um livro que vale a pena ler. Deixo à vossa consideração, para quem não viu ou leu, que veja depois, mas vamos fazer algumas considerações para o caso da pandemia. Quem se lembra ou quem for ver, verá que o que se passa é que há uma treva branca que vai cegando os habitantes de uma cidade. O poder público tem que tomar decisões que podem ser contestadas e, neste caso, é o contrário do distanciamento, é o confinamento dos que estão doentes. A epidemia tem uma progressão geométrica, não é muito diferente do que se passa hoje, e neste caso, como as pessoas estão confinadas e não distanciadas, elas ficam cada vez mais ocupadas esses espaços. Há uma pessoa que continua vendo, a mulher do médico, mas ela finge que não vê para poder estar com o marido e com os outros. Aparentemente surge uma hipótese de renovação, de comportamentos humanos melhores, mas surgem logo exageros, chantagens, abusos, surge um caos perfeito. Aí é um caos de confinamento, mas nós temos assistido em algumas situações a um caos do distanciamento. Guiados pela mulher do médico, o grupo que estava com ela foge, e depois os outros, e vão aprendendo novos valores. E será assim o futuro? A gente a que é que se tem que habituar no futuro? Ou um mundo onde somos cegos? Vamos recuperar a visão? Como é que isto... Então, deixando isso um pouquinho de lado, vejam, a situação que nós vivemos está ilustrada nestas fotografias, que outrora pareceriam de ficção e que se tornaram reais, os caixões, as máscaras, os hospitais superlotados, o que se possa passar, as ruas vazias, os locais mais turísticos a ver plenos de gente, a formação de novos coletivos sociais, uns com máscara, outros sem máscara, apesar dos apelos, no caso da Praia Direita. Enfim, foi isto que generalizaram-se novas formas de cumprimento e manifestação de afeto, que tu vês várias formas, e novas formas de vida social e até de comportamento também humano, individual e coletivo. Então, conhecem, no caso de uma imagem que vem aí, referente a uma sala, uma possível sala de aula, preparando-se para abrir, vai ser o nosso cenário nos próximos tempos, é vamos ter que gerir. Então vejam, de uma forma resumida, o que é que aconteceu quando a gente se confrontou com a pandemia. Nós notamos esta complexidade e incerteza das dinâmicas naturais e sociais, constatamos a nossa falta de resiliência particularmente do nosso modelo de desenvolvimento, dificuldades de governança do poder público, o poder público teve dificuldades, entrou em contradições uns com os outros, etc. Dificuldades, também proliferaram mídia digital fake e pouco credível, sistemas explicativos alternativos, com teorias da conspiração, desconfiança face à ciência, irrelatividade quanto ao que é válido, e as teorias da conspiração. Então vejam, face a tudo isto, a pergunta que se faz é o que é que vem aí, o que é a normalidade e o que é a gente habituar. De uma forma muito rápida. O que é a normalidade? Reparem, são fotografias de um conhecido fotógrafo, Tunick, um fotógrafo norte-americano, conhecido pelas fotografias de grandes aglomerações de pessoas nuas, e nós perguntamos se aparece aquela pessoa vestida de máscara no meio de um padrão de fotografias nuas, é normal? O que é que está normal? O que é normal? Se virmos agora, no nosso caso concreto, uma multidão com máscaras por prevenção para os momentos atuais, alguém sem máscara parece que está fora do padrão. Então, vejam esta questão, a normalidade é uma característica, é uma qualidade do que aparentemente é normal, mas segundo algumas regras que são postas, algumas regras estabelecidas. É qualidade do que é comum ou habitual. E é característica do que é permitido à sociedade. Então, o que é isso de nos habituarmos ao novo normal? O que é o novo normal? Não vou dar respostas, estou a levantar problemas sérios sobre isto, até porque nós vamos ter
essa missão educativa também na escola. Reparem que o nosso mundo foi um mundo que diminuiu as distâncias entre os habitats naturais e as pessoas. Muitas de nossas culturas e hábitos e a ocupação de habitats animais geraram problemas. Muitos dos nossos luxos, vêm ali em cima o conjunto de animais esteve a ser morto porque foram contaminados pela Covid, geraram várias questões. Em concreto, elas geraram a possibilidade de uma rápida passagem de vírus, bactérias, de seres vivos que não são próprios do humano, mas que estão na vida selvagem e que, graças a essa proximidade, se adaptam e saltam para o ser humano. Então nós vamos ter cada vez mais, ter mais cuidado e estar preparados para novas situações desse tipo. Em síntese, fechando este aspecto para terminar com as questões da governança, como se dizia no ensaio da cegueira, costuma-se dizer que não há cegueiras, mas cegos. E quando a experiência dos tempos não tem feito outra coisa, senão dizemos que não há cegos, mas cegueiras. Mas ao mesmo tempo, estamos cegos que veem, cegos que vendo não veem, dizia-se no ensaio da cegueira. Então vejam, esta questão é percepção. Ver, mas não ver. Haver uma espécie de cegueira coletiva. Tudo isso nós temos que refletir esta nova fase que se inicia. Por isso mesmo, e terminando, chamava-vos a atenção de que todo o esforço que foi feito nesta organização do Plano com Edu e que vocês irão fazer, é alguma coisa, lançou-se um conceito fundamental, conceito de governança, que se relaciona com os processos de interação na tomada de decisão dos atores. Porquê? O que é a governança? Ele é um termo que surgiu na década de 1990, lançado por economistas, cientistas políticos, etc. E ele refere-se a diversos processos de governar que se aplicam a diversos contextos. Se quiserem, dito de uma outra forma, era como governar bem, como governar democraticamente bem, participativamente bem. E nos últimos anos, a governança converteu-se num conceito quase mágico de que ela resolverá todos os problemas de as instituições. Em síntese, há um conjunto de princípios associados à governança que vocês veem nesse esquema e depois poderão ver com mais atenção, mas 3 são unanimemente enfatizados como fundamentais. A integridade, que é a honestidade, a objetividade, eficácia na estrutura de controle e no profissionalismo, processo de tomada de decisão, qualidade dos relatórios, etc. A transparência, que é uma promoção de consulta aos parceiros, aos stakeholders, uma comunicação precisa, clara e efetiva, de ações efetivas e divulgadas. E, finalmente, a prestação de contas, accountability. As entidades e os gestores são responsabilizados pelas suas decisões, são por elas responsáveis e têm que prestar contas, submetendo-se a uma responsabilidade, encontram depois, obviamente, mas que organizam estes princípios e que poderão ver com mais de calma, até situações em que esquemas em que ilustram a aplicação dessa ideia de um dilema concreto. Finalizando, no que nos diz respeito, é adotar uma atitude de governança que nós adotamos nesta elaboração do plano, com muitas instituições, com diferentes perspectivas, pessoas com múltiplas visões se uniram independentemente das suas diferenças e elaboraram o plano de contingência, o modelo de plano de contingência, e isso foi feito com transparência, isso foi feito agregando pessoas, isso foi feito com a máxima honestidade, com todos os princípios. E isso vai ser fundamental, não só na implementação desse plano de contingência, que vocês vão desenvolver noutros módulos e que aí está sinteticamente resumido, mas particularmente na questão das ações e dinâmicas operacionais, ou seja, do plano que vai ser implementado, do sistema de comando operacional, que no nosso caso se chama Unidade de Gestão Operacional, ou seja, em quem vai comandar e tem que ser transparente, honesto, ter accountability, responder pelos seus atos, recolher a participação de todos, ter uma comunicação eficaz e transparente, etc. E no próprio sistema de alerta e alarme, de que também falarão, que tem que acompanhar este modelo de governança. Em síntese, esperamos que esta abordagem, que procuramos rapidamente fazer com vocês sobre como é que nós deveremos encarar
o que a ciência nos dá, apesar das incertezas que são inevitáveis para enfrentar o risco e ter consciência que a percepção de risco é fundamental nesse enfrentar do risco, caminhando para a atitude de governança que nós devemos ter na implementação da atuação. Esperando ter sido úteis para o vosso trabalho, despeço-me com os cumprimentos e fico à disposição para o que vocês pretendam, nomeadamente apoio bibliográfico, através do e-mail que vos